Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso MandaCast. Hoje temos um tema muito importante. Vamos falar sobre o Dia Nacional do Surdo, comemorado no dia 26 de setembro. Este é um momento de celebrar conquistas, refletir sobre desafios e valorizar a comunidade surda e a sua cultura. Eu sou Guilherme Borges, seu apresentador de hoje, e conto com a presença do professor Edivaldo para nos acompanhar neste episódio. Você sabia que o Dia Nacional do Surdo foi escolhido porque, no dia 26 de setembro de 1857, foi fundada a primeira escola de surdos no Brasil, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro? Essa data nos lembra da importância da luta pela inclusão, do reconhecimento da Libras e o respeito à identidade da cultura surda. Hoje, queremos refletir sobre tudo isso, e nada melhor do que conversar com alguém que vive essa realidade e é inspiração para muitos. É com muita alegria que recebemos aqui o pastor Duancles Gomes Rodrigues, natural de Guaraí, bacharel em teologia, o primeiro pastor surdo de Tocantins. Ele é atualmente pastor do Ministério de Surdos da Igreja Batista Crescer e é casado com Adriana Santos Sarmento, uma pessoa surda. Pastor Duancles, seja muito bem-vindo ao MandaCast. Obrigado. Para começar, pastor Duancles, conte pra gente um pouco da sua história. Como foi crescer sendo surdo em Guaraí e como foi a sua trajetória até chegar no ministério pastoral? Bom, um pouco da minha história, né? Ela passa por muita luta, muitas questões que eu tive na minha vida, dentro da minha família, né? O meu pai, minha mãe, a minha mãe, na sua gestação, descobriu uma enfermidade, né, uma doença, e isso foi se agravando. Ela teve inclusive que ir ao hospital, e quando eu nasci ali, o médico já nos primeiros exames constatou, né, e informou a minha mãe: olha, ele é surdo e surdez profunda, né, a minha surdez era profunda. Então minha família tomou um choque, né, ali naquele momento. O médico disse: não se preocupe, ele vai desenvolver normalmente, ele vai crescer toda a sua trajetória de vida, né, e vai ter todas as possibilidades, né. E aí, então, houve aquele momento, né, a minha mãe, então, me levou para casa, e eu, ali na minha formação, ali na faixa etária até 1 ano de idade, né, ela tentando se comunicar comigo, gritando, eu não conseguia compreender nada, né, não estava ouvindo nada, somente os movimentos ali da boca, né, e algumas questões acontecendo, e ela tentando ali, né, o meu pai, por exemplo, mostrando para mim algumas frutas, como banana, né, ele pegava no rosto, virava para que eu pudesse ver ali como que se descasca uma banana. Eu não tinha muita atenção, né, e ele sempre virando meu rosto ali para tentar me mostrar e ensinar, tentando me ajudar ali a perceber as coisas. Eu fui crescendo, 2 anos, tal, nessa realidade, né, de observação apenas visual, né, e aí meu pai e minha mãe me instruindo, né, e lá para os 10 anos, né, o meu pai e minha mãe também ali me ensinando, né, na fazenda, ensinando as coisas, pescaria e tal, dentre outras. Eu admirava, observando, né, olhando e tentando entender e sentir aquilo ali, né. E aí comecei então essa trajetória, né. Mas meu pai e minha mãe tentou também me ensinar através do desenho, né, me ensinar a escrever, coisas do tipo, mas eu não gostava. Eu apenas gostava de fazer gestos, que eu não sabia língua de sinais, né, eu não aprendi língua de sinais. E aí, então, na faixa etária entre 4 até 10 anos de idade, mais ou menos assim, eu fui para a escola, ali no ensino fundamental. Tinha um grupinho também de surdos naquela escola, uma escola especial, né, e aí tinha um processo de ensino, né, básico da educação, do ensino, né, e ali eu tive então essa minha formação, né. Depois eu fui para uma escola inclusiva, e ali naquela escola inclusiva eu me sentia como um estranho, né? Eu não me sentia incluído, não me sentia parte daquele movimento, os ouvintes falando, e eu não conseguia entender nada, né? Eu estava totalmente fora daquele contexto ali, não tinha nenhum contato. Eles me oprimiam muito, eu sofria muita opressão, preconceito dentro daqueles contextos e realidades, né? O sentimento que eu tinha era esse era o sentimento que eu tive na minha trajetória, da minha formação, né? Eu tinha raiva no meu coração, né? Porque eles me caçoavam tanto, zombavam de mim, e eu ali então
querendo, de alguma forma, aprender, mas não conseguia, não entendia nada que o professor estava ensinando, né? Eram palavras vazias para mim, não fazia significado nenhum, né? Nas provas, por exemplo, o que eu fazia era colar. Eu via os colegas fazendo isso, eu replicava, me fazia igual, né? Sem nenhum conhecimento de nada, né? Nenhum conhecimento linguístico ali na minha formação, nenhum conhecimento, né? E aí, mais ou menos entre 12, a idade ali entre 12 anos, né? Eu comecei a estar junto com eles, e aí até os 15 anos já no ensino médio, né? Já ali foi mais ainda complicada a questão do preconceito, a questão da opressão sobre a minha causa, né, minha questão da solteirez, e eu era muito discriminado, né? Na escola havia muito preconceito. Não tinha domínio nenhum da língua portuguesa, apenas gestos isolados, né? A minha família ali junto comigo e tal, mas era muito complicado. E aí eu tinha mais ou menos ali com 9 anos de idade, eu lembrei aqui, minha mãe, ela me levou para uma igreja adventista, né? E ali eu frequentei em determinado momento, aquela igreja ali, houve um batismo lá, mas eu não entendi nada que estava acontecendo naquele lugar. Hoje eu compreendo, mas naquela época nada sobre Jesus também, eu não tinha nenhuma noção do que seria isso, né? Não tinha nenhuma informação relacionada a essa questão, né? Eu vivia as coisas desse mundo, né? Eu não tinha nenhum contato com nada relacionado à fé e coisa do tipo lá em Guaraí. Depois eu fui para Goiânia, e em Goiânia ali então eu senti, né, o desejo de ir para lá, e naquele espaço ali eu comecei a ver pessoas sinalizando lá em Goiânia. Eu vi pessoas fazendo sinais e fiquei assim, maravilhado com aquilo. Não estão falando em língua portuguesa, estão usando sinais, como assim? E aí então eu envergonhado, estava um pouco envergonhado em determinados momentos, né? Mas eu fui junto e comecei então a observar aqueles surdos ali, e eles falaram comigo, né? E eu fiquei todo envergonhado, fiz oi para eles também e tal. Mas eu apenas com gestos, né? E eles já sinalizando ali na Libras, né? Todo o processo que eles tinham ali na sua trajetória, né? E aí falaram de um curso, eu procurei esse curso, então encontrei que uma determinada igreja lá, a Igreja Batista naquele lugar, um curso, numa sala lá, e comecei então a admirar, né? A ver ali o professor ensinando português e também língua de sinais, e eu olhei para aquilo ali e falei, não, eu não quero língua portuguesa, eu não gosto de língua portuguesa, eu quero apenas aprender os sinais, né? É o que eu tenho interesse. Então comecei ali naquele processo, né, de aprendizado naquele contexto. E aí ele foi falando também da questão do amor de Jesus para minha vida. Eu entreguei, né, recebi ali a experiência de Jesus mais ou menos quando eu tinha 15 anos de idade. E eu aceitei então no meu coração, né, e a minha vida começou então a fazer mais sentido, mais significado. Mas a língua portuguesa para mim era muito complicada, né, muito difícil. Eu não tinha ali o domínio e não tinha interesse, né, no conhecimento daquela língua ali. Para mim era algo totalmente fora da minha realidade, né. E aí então eu busquei, orei, clamei a Deus, né? E, assim, eu não gosto de língua portuguesa, mas eu sei que o Senhor conhece a língua de sinais, sabe de todas as coisas. E Deus então começou a também colocar no meu coração, né, o desejo de aprender a língua portuguesa. Eu comecei a treinar, porque ela é importante também para a nossa formação, né, como pessoas surdas. Aí eu volto para Guaraí, e lá em Guaraí me deparo com a realidade que eu estava inserido, né? Os surdos não tinham nenhum conhecimento. Eu comecei a falar do amor de Deus para eles também, não tinham base nenhuma de língua, né? E comecei então a ensinar alguns sinais para eles, e foi esse processo ali que eu vivi mais ou menos ali nesse tempo, né, na minha base, na minha formação, né, ensinando também algumas palavras em língua portuguesa para eles. Não tinha nenhuma questão de acesso, né, nas comunidades eclesiásticas de lá, não tinha tradução e interpretação. A gente via o texto bíblico, por exemplo, mas não tinha conhecimento, né, do que ele tem ali para trazer as informações necessárias, né. E isso, a minha trajetória, né, eu fui mais ou menos com 20 anos de idade, chamado para uma obra, né, e em 2020, mais ou menos, eu vim para Palmas, fiz a faculdade minha de teologia, né, me formei, achei difícil demais, né, pedi que Deus me ajudasse, né, na caminhada aí, e eu estudei bastante, né, foram muitos anos estudando, e em 2025 agora, em agosto, eu me formei, e agradeço muito a Deus que Ele me ajudou, e hoje estou muito feliz, né, de estar aqui e seguindo a minha caminhada, né.
E eu vejo quanto difícil é, né, viver no surdo, quanto sofrimento, né? Eu olho para trás e vejo, mas Deus é maravilhoso. Muito bom. O senhor é o primeiro pastor surdo do Tocantins. O que essa conquista representa para o senhor e também para a comunidade surda? Eu tenho um sentimento, assim, no meu coração muito bom, né? Eu ser o primeiro pastor surdo, procurei, pesquisei em alguns lugares se tinha, né, trabalhos com surdos aqui, pessoas surdas formadas na área de teologia, e eu não encontrei, né? Então, eu senti, né, no meu coração um desejo muito grande de trabalhar com este grupo, né, na área eclesiástica. Então eu me formei, busquei, hoje eu sou um pastor junto com os surdos, né, trabalho com eles ali no ministério, formando líderes, né, para que eles possam trabalhar em vários lugares no Tocantins, né, não só no Tocantins, mas em outros lugares também, para que isso cresça, né. Esse é um sonho que eu tenho, né, uma vontade que eu tenho no meu coração, e vejo a importância dos surdos viverem essa experiência, né, de serem protagonistas. Eu sou o primeiro pastor surdo aqui do Tocantins, mas o meu sonho é que eu oro ao Senhor para que no Tocantins os surdos sejam protagonistas e também, assim como eu, né, façam e tenham coragem de viver uma experiência profunda, uma experiência significativa, né, na sua trajetória, e copiem não a mim, mas a Jesus, né, que é um grande exemplo para todos nós, né? E as lutas virão, as dificuldades virão. Poucas igrejas trabalham com pessoas surdas, né? A interpretação de Libras e as dificuldades que vão surgindo no caminho, né? Todo dia a gente precisa abrir, né, os nossos corações e viver uma experiência transformadora aí, né? E eu, como primeiro pastor surdo, venho apenas para dar exemplo, né, às pessoas do Tocantins, e que eles possam ver em mim, né, do Ângelos, e alguém que possa de fato contribuir na formação deles, fomentar, né, aqui no Tocantins, as igrejas, a interpretação, que ainda é muito precária, né, dentro desse contexto aqui, que haja esse movimento, né. Eu estou aqui para motivar nesse sentido, que a cresça, né. Eu sinto isso no coração. O Dia Nacional do Surdo é um momento de reflexão. Na sua opinião, quais são os maiores desafios que os surdos enfrentam ainda na nossa sociedade? Sim, muito importante essa sua pergunta, e são diversos, né, desafios que ainda existem, né, dentro de vários contextos, para que o surdo de fato seja um protagonista na sociedade, né? Ele não seja apenas aquele que recebe as questões, mas que ele seja um protagonista, realizando várias ações, mostrando mesmo para que veio, né? Mostrando para a sociedade a questão de que ainda é presente, as barreiras, né, que existem em vários contextos, né? A comunidade surda se mostrar e mostrar a importância que ela tem, e romper com essas barreiras, sofrimento, angústia. Muitos surdos ainda que não têm acesso, né, à informação, não têm acesso à comunicação, a questão são diversas, né, não tem interpretação em vários lugares, né? Então a comunidade precisa vencer, a comunidade surda precisa superar e viver a experiência da Libras, né? A Libras como a nossa língua, é a nossa cultura, né? A língua de sinais é a nossa cultura. A Libras foi reconhecida como língua oficial no Brasil em 2002. Como o senhor vê a importância desse reconhecimento para a inclusão e valorização da cultura surda? Sim, é muito importante olhar para a história e ver, né, esse reconhecimento linguístico que aconteceu lá em 2002, né, essa lei que veio para trazer aí uma inclusão de fato, né, que precisa ser respeitada, precisa ter esse reconhecimento, e a inclusão precisa acontecer. Ouvintes, surdos, né, a gente viver a diversidade, viver essa realidade aí que no passado não tinha. Antigamente era proibido o uso da língua de sinais, por exemplo, né? Houve um tempo na história que isso foi proibido, e hoje a gente pode usar, se expressar, se manifestar através da Libras, né? Essa é uma grande conquista para o povo surdo, né? É uma grande conquista para a comunidade, e ainda é necessário que muitos ainda tenham o conhecimento, muitos surdos ainda precisam ter o contato com a Libras, e outras pessoas também, ouvintes, né? E assim
olhar para a história e ver que essa lei ela veio realmente para mudar a história da comunidade surda. O senhor é casado com uma pessoa surda. Como essa vivência fortalece o ministério que vocês desenvolvem juntos? Sim, eu sou casado, né, com a Adriana, e eu sou pastor e ela, junto comigo, né, atua ali no serviço pastoral, me dá toda a base, todo o apoio, me ajuda a preparar as ações, as mensagens, as coisas que eu tenho a fazer. Às vezes eu não sou muito organizado, ela me ajuda nessa organização, né, ela prepara comigo, ela me dá todo o suporte ali e a gente faz junto, né? A gente se ama, nosso casamento está embasado em um ministério que a gente desenvolve, né, com as pessoas surdas, né, ali visitando, fazendo um trabalho diário, né, ajudando as pessoas. Ela tem também um grupo de mulheres que ela ajuda, meninas surdas, né, e eu ali ajudo os homens, né, a gente faz esse trabalho, desenvolve essa dinâmica com muito amor, o amor de Jesus que nos une, né, o nosso casamento sempre junto ali, alinhado. De que forma a igreja e a fé têm sido instrumentos de apoio, acolhimento e inclusão para os surdos? Sim, a igreja, ela tem um papel fundamental para que o acolhimento aconteça, para que a inclusão de fato ganhe significado, né? Porque se a gente for olhar para a história e para Jesus, ele vivia a inclusão, né? A questão da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mostra isso, né? Ali, e nós precisamos viver essa mesma experiência, né? A gente precisa viver uma experiência de inclusão e as pessoas ali vivendo aquela transformação. Jesus vê, por exemplo, ali a realidade da igreja ali presente e ouvintes surdos, pessoas ali autistas, Down, e todos juntos ali. A igreja precisa acolher a todas as pessoas com amor e com fé, né? Essa inclusão precisa ser algo real, algo concreto, que se cresça sempre, né? A minha esperança é essa, que as comunidades cresçam nesse sentido. Agora vamos para o nosso quadro Ping Pong. Eu vou fazer algumas perguntas e o senhor vai responder com a primeira coisa que vier na sua mente. Um livro que todo mundo deve ler. Eu acho muito importante a Bíblia, né? E tem o que eu acho significativo, Isaías, capítulo 35, que vai falar sobre a questão do surdo, do cego, do ouvinte, e que haja a igualdade, né? Que não haja a diferença, né? A desigualdade entre os seres humanos, surdo, cego, ouvinte. Eu acho que é esse um livro muito importante que todas as pessoas têm que ler, que fala sobre o amor, né? Eu acredito muito nisso, o amor ao cego, ao surdo, a todas as pessoas, né? Jesus nos ensina isso. Essa é a coisa que eu acredito que Deus tem paz para nós, né? Que nos abençoa a toda a humanidade, né? Abençoa cada um de nós. Uma frase que te inspira. Eu amo muitas frases, né? Mas uma que eu amo demais é que Jesus é a água da vida, né? Jesus é a água da vida. Ele fala que Ele nos dá, se você tem sede, Ele me dá, Ele te dá essa água da vida, e muda as nossas mentes, muda os nossos corações. Eu amo demais essa frase, é maravilhosa. Uma pessoa que você admira. Uma pessoa muito especial para mim foi o meu professor, Joanilson. Eu admiro ele demais, ele me ensinou muitas coisas, ele me ensinou a Libras. Eu aprendi a Libras com ele, ele começou a me ensinar a língua portuguesa, né? E eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? E guardo isso no meu coração, né? Joanilson. Um erro que te ensinou muito. Nas nossas vidas nós erramos demais, né? Bastante. Eu, em alguns momentos, né, errei e busquei consertar através desses erros, né? E os erros da minha vida têm me feito cada dia melhor. Um conselho que você daria ao doente adolescente? Eu
daria o seguinte conselho, né? Siga firme, viva a experiência da comunidade, viva as lutas, as dificuldades, aprenda tudo que você puder, viva a motivação, conheça as coisas, busque conhecer a língua, busque conhecer os sinais e cresça. Agora, com uma só palavra. Família. Amor. Deus. Bondade. Sonho. Visitar Israel com a minha esposa. Dia do Sul. Especial. Superação. Mestrado em teologia. Para finalizar, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes e para todos os que celebram o Dia Nacional do Sul? Bom, eu quero deixar aqui uma palavra, né, uma palavra que está na Bíblia, né, em Isaías, capítulo 35, que fala o quê? Fala sobre a esperança, né, que nós temos que ter surdos, cegos, todos. Existe uma palavra muito especial que é exatamente essa, né, que é o amor. O amor de Cristo, né? Eu deixo essa palavra a todas as pessoas. O amor de Jesus é um amor especial, um amor humano, né? Ele nos faz viver a humanidade, né? Não há desigualdade, não pode haver desigualdade. É necessário que haja uma igualdade, todos nós juntos ali nesta caminhada que se chama amor, né? E Jesus mostra isso, né? Jesus amou a pessoa surda, amou o cego, a todas as pessoas diferentes ele ama, ele nos acolhe com carinho, com esperança, ele nos une, né? E isso é muito especial, né? Eu deixo isso então para esse dia 26 de surdo, né? Que a gente possa buscar a Deus. Pastor Duampes, muito obrigado por sua participação no Tamanda Cash e por compartilhar essa sua trajetória tão inspiradora com a gente. Foi um privilégio ouvir sua história e aprender mais sobre a importância da inclusão da comunidade surda. Também agradecemos ao professor Edivaldo por estar conosco fazendo a interpretação de Libras. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Esse foi o Tamanda Cash, o podcast inclusivo e acessível da FI Almirante Tamandaré. Até a próxima!